Olá a todos, vamos dar continuidade ao nosso curso de Física com a nossa sexta aula. E nessa sexta aula vamos falar sobre os tipos de força, né? Quais as forças que existem que atuam sobre um determinado corpo, né? No caso aí, nosso robozinho empurrando aí essa caixa de imagem aí, né? E vamos começar pela força-peso, né? O que é a força-peso? A força-peso nada mais nada menos que a força com a qual a gravidade nos mantém presos, né, na superfície terrestre. Essa força ela pode ter equação? Ela tem equação, é a mesma equação da força da segunda lei de Newton, né? Força-peso. Tá? Ela é a massa vezes a gravidade. Na segunda lei de Newton, a força resultante era a massa vezes a aceleração. Né? Mas na força-peso é a massa vezes a gravidade. A gravidade também é uma aceleração, só que é a aceleração gravitacional. É uma aceleração constante de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Mais precisamente, né, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Analisando ela em um determinado corpo, você observando aqui nesse corpo aqui, nessa caixinha, a força-peso ela sempre aponta para baixo. E é importante ressaltar que quando você vai analisar as forças de um bloco, o vetor ele tem que partir do centro do bloco. Eu peguei aqui para demonstrar para vocês. A força-peso ela é do centro do bloco, que ela age sobre qualquer superfície, né, qualquer bloco, qualquer coisa presa à Terra, ela sofre a ação da gravidade. Então ela sofre a ação da força-peso. A segunda força que veremos aqui na nossa aula é a força de atrito. Né? O atrito se opõe ao movimento, dependendo da natureza e da rugosidade da superfície, o que é o coeficiente de atrito, é proporcional à força normal de cada corpo. Ou seja, se o corpo tiver a massa muito maior, né, uma massa grande, tiver o peso, né, muito alto, ele pode a força de atrito pode ser, né, dependendo da massa desse corpo, né, ela pode ser bem grande. Né? E o atrito ele transforma, né, a energia, né, a energia cinética do movimento em várias outras energias, pode ser em forma de calor e em forma de som, né, dessa forma que ela é liberada. Se, por exemplo, não existisse atrito, né, no asfalto, o veículo ele não rodava, não girava suas rodas, ele apenas deslizava. Né? No caso de uma declividade, ele não girava as rodas, ele deslizava. E nesse caso o veículo adquiriria mais velocidade e não conseguiria frear. A ação dos freios ela se dá muito pela questão da ciência do atrito. Então ela é bem importante tanto para o movimento como para a desaceleração do movimento. O coeficiente de atrito ele é representado por essa letrinha grega aqui, esse Uzinho, e ele é adimensional, ou seja, ele não tem unidade de medida. Por exemplo, a velocidade é metros por segundo, a distância é metro, o atrito ele não tem unidade de medida. Né? E a força normal é em newtons. Né? Foi força, a unidade de medida é newton. Então, a equação da força de atrito é essa. A força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Ok, pessoal?